Queridos, a primeira vez que eu preguei como seminarista, eu preguei em uma igreja que um amigo meu era seminarista. E apesar de ali forem muitas outras pregações, a gente nunca esquece, né? Esse momento de primeira pregação, vamos dizer assim, oficialmente, né? Já tinha pregado antes em outros lugares, mas não como seminarista. Hoje nós temos o Israel aqui conosco. O Israel é seminarista do Puritan, né? E infelizmente ele não vai poder ir esse período para lá. Ele vai fazer o curso online nesse primeiro momento por causa dessa pandemia, né? Então o seminário ele tem essa perspectiva de cursos presenciais e semipresenciais, e por causa desse momento em que não só aqui o nosso país passa, mas o mundo de uma maneira geral, ele e outros seminaristas também estarão fazendo inicialmente esse curso, esse primeiro semestre online, né? Então Israel já se desligou do seu trabalho, né? Ele é engenheiro de software, né? Então ele largou e está se dedicando a partir do dia 15 de julho, né? Dia 15 de julho, desde o dia 15 de julho, exclusivamente se preparando para o seminário, né? E nós vamos aproveitar a oportunidade de ouvi-lo a primeira vez aqui como seminarista. Ele já pregou algumas vezes na igreja dele, deu estudos, né? E é sempre na realidade é sempre um desafio, e principalmente para quem está começando, né? Como ele, como muitos outros, e como foi comigo também, como é com todo seminarista que está iniciando o curso. E nós hoje estaremos aqui como ministros, olhando aquilo que ele vai dizer, acompanhando, né, como um monitor, né, aquilo que esse jovem futuro pastor, que não é mais aspirante ao ministério, né, é um seminarista, e ele estará trazendo a palavra aqui para nós essa manhã. Tá? Então, passo a palavra ao Israel. E Deus abençoe, meu filho. Para quem não sabe, ele é meu filho, né? Pelo menos esse aqui parece comigo, né? Bom dia, irmãos. Como o pastor falou, primeira vez, então peço a paciência dos irmãos. A gente vai abrir em Jonas, capítulo 1. Jonas fica depois de Obadias e antes de Miqueias. Não sei se isso ajudou ou se atrapalhou. Jonas apesar de ser um profeta menor, ele é um livro bem conhecido da Bíblia, né? Não só por quem está na igreja, mas até de pessoas que estão fora da igreja. Por causa da sua história um tanto extraordinária, né? A questão do peixe engolindo o profeta, isso tornou a história um pouco famosa. E não só isso, muitas pessoas, inclusive teólogos, liberais por sinal, duvidam da historicidade, né, do livro de Jonas. Acham que é uma parábola ou só uma historinha que está lá na Bíblia, que é a palavra de Deus, mas que não é realidade, é uma parábola. A gente sabe, obviamente, que não é assim, e a própria Escritura testifica sobre isso, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê em 2 Reis 14, 25, e não precisa abrir não, a citação de Jonas como profeta do povo de Israel. Acho que no reinado de Jeroboão II, ele é citado lá no livro de Reis como uma pessoa real, como um profeta real do povo de Deus. E também no Novo Testamento, Jesus cita, né, Jonas, quando os fariseus incrédulos pedem um sinal, né, de Jesus, após Jesus ter feito inúmeros sinais, inúmeras maravilhas, pregação, os fariseus eles pedem um sinal a Jesus, e Jesus fala assim: claro que não vou dar um sinal para vocês, eu fiz tanta coisa e agora vocês me pedem um sinal. Aí ele diz assim: o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Ele cita a história de Jonas falando que, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Jesus Cristo ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Aplicando aí a história de Jonas à ressurreição. E mais à frente ainda, quando ele está falando com os fariseus, ele diz que
as pessoas de Nínive, no dia do juízo, vão se levantar contra esses fariseus, porque os fariseus, tendo o próprio Jesus encarnado pregando o Evangelho e muito mais luz sobre o Evangelho de Deus, não creram na palavra, e os ninivitas, com uma mensagem tão rápida, tão simples, né? Tão, de certa forma, obscura ainda pela progressão do Evangelho, tiveram de se arrepender de seus pecados, crer em Deus, se voltar para Ele. Vamos ler então, Jonas capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu vou orar mais uma vez. Senhor nosso santo Deus, nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor fale, Senhor Deus, ao teu povo, que o Senhor traga, Senhor Deus, as tuas verdades aqui, apesar de quem fala, Senhor Deus, mas conhecemos a tua palavra e sabemos que ela tem poder, sabemos que o Senhor é poderoso para falar, ó Senhor Deus, e para transformar corações. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Jonas, como eu já falei, ele é muito conhecido, e geralmente quando se fala do livro de Jonas, a gente tem a mensagem principal, né, de todo o livro, como a salvação soberana de Deus. Inclusive, muitos calvinistas usam o livro de Jonas em debates contra arminianos, falando que Deus, na sua vontade soberana, queria que Jonas fosse a Nínive para pregar, e Jonas não teve nenhuma opção, ele não teve livre-arbítrio para isso, ele até tentou fugir, mas que Deus o perseguiu de tal forma que ele teve que fazer a vontade de Deus. Então, por mais que esse seja o contexto geral e amplo do livro de Jonas, né, a salvação soberana de Deus sobre pecadores, a gente tem nesse primeiro capítulo o comecinho da história em que Jonas tenta fugir de Deus, né? E eu creio que nesse primeiro capítulo a gente vai ver basicamente que a gente não pode fugir de Deus. Eu acho que é isso que ele trata aqui nesse capítulo primeiro, que nós não podemos fugir de Deus. Ele trata isso em três formas principais, e que a gente vai discorrer aqui no texto à medida que a gente anda por ele, aplicando também, né? E vendo principalmente em Jonas a nossa pessoa, né? Como Jonas, enquanto profeta, enquanto homem pecador, se assemelha muito conosco também, com os nossos pecados. E os 3 pontos são esses: que não podemos fugir da vontade, da presença de Deus, não podemos fugir da vontade de Deus e não podemos fugir da misericórdia de Deus.
Esses são os 3 pontos que eu quero que vocês vejam que está aqui dentro desse texto. E aí o versículo 1 começa dizendo que a palavra de Deus veio a Jonas, né? Dizendo para que ele se dispusesse, para ele pregar a grande cidade de Nínive e clamar contra ela. E aqui o discurso de Deus, à primeira vista, para a gente parece um discurso, digamos assim, um pouco ríspido, né? Para clamar contra a cidade de Nínive. E a gente sabe que a cidade de Nínive, como capital da Síria, um povo totalmente pagão e que odiava o Senhor e que estava encharcado nos seus pecados, de certa forma era inimigo do povo, né? De Israel, tanto antes de Jonas quanto depois de Jonas com o cerco, né? Eles eram inimigos e tinha essa rixa entre eles. Não só Israel tinha rixa com a Síria, tinha rixa também com todos os gentios, né? Como Israel era nação santa, os outros todos não eram. Mas Nínive, principalmente uma das cidades e um dos países com quem Israel mais tinha inimizade. E aí Deus fala para Jonas ir lá e se dispor para pregar contra elas, né? Contra aquela cidade, uma pregação de juízo, uma pregação de arrependimento. E aí a primeira coisa que Jonas faz, né? É engraçado que ele, no versículo 2 e no versículo 3 ele usa a mesma palavra: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E aí o versículo 3 fala que Jonas se dispôs. Entretanto, ele se dispôs para fazer o contrário do que Deus disse. Ele se dispôs para pecar contra Deus. Ele se dispôs o seu coração, preparou mala, comprou passagem, se preparou totalmente para ir para longe de Deus, para fazer exatamente o oposto do que Deus mandou fazer. E de onde Jonas pegou o navio, Jope, né? Nínive era bem pertinho, mais ou menos aqui, assim, numa escala, né? E Tarsis era do outro lado, completamente longe. Então ele não só não obedeceu a Deus, né? Ele poderia simplesmente falar: não, Senhor, não vou pregar lá por causa disso, e simplesmente ficar onde estava. Mas não, ele, em vez de ir obedecer, ele fez totalmente o oposto que Deus mandou. Ele se tornou totalmente rebelde, né? À vontade de Deus. E nós muitas vezes fazemos isso, inclusive desde criança, né? A criança adora fazer o que o pai manda não fazer. Quando a gente fala para comer um biscoito, a criança vai lá e come o biscoito, né? Ou então quando fala para não bater no seu irmão, vai lá e bate no irmão. A gente adora porque o nosso coração é assim desde o começo, né? E não só as crianças, né? Nós também como adultos. E Deus, enquanto soberano, e como a gente viu aqui no 5º mandamento, ele coloca autoridade sobre nós. E muitas vezes a vontade de Deus se revela sobre nós através das autoridades, não só do pai e da mãe, como no exemplo das crianças, mas também no pastor, né? Às vezes no chefe. Então, quando, por exemplo, no aconselhamento ou numa questão de disciplina, o pastor vem e consola, conforta, mas também disciplina a ovelha de forma que ela ande nos caminhos do Senhor, a pessoa faz o contrário. É justamente isso que Jonas está fazendo. A voz de Deus sendo ouvida através do ministro, ouvida através do chefe ou de um pai, e a pessoa fazendo totalmente o oposto, dispondo o seu coração para fazer o que é pecaminoso. E engraçado que o que ele faz é fugir de Deus, né? A gente sabe muito bem que não tem como fugir de Deus. Deus é espírito, Deus está em todo lugar. Acho que até o Danielzinho, né, já sabe disso, a Elisa já sabe disso, que Deus está em todo lugar, ele não tem como fugir de Deus. O Salmo 139 fala isso de uma forma maravilhosa, fala que se você subir ao céu, se você for ao mais profundo abismo, descer ao mar, subir as asas do alvorada, não tem como fugir de Deus. E Jonas, por que ele acha, né? Ele acha que ia fugir de Deus, assim, indo para mais longe de onde Deus falou que era para ele ir? Simplesmente porque o pecado faz isso conosco. Quando a gente se dispõe o nosso coração para pecar, quando a gente quer pecar, a gente meio que entorpece o nosso conhecimento, a gente obscurece o nosso entendimento de tal forma que a gente fica burro, a gente fica emburrecido, entorpecido e faz coisas sem sentido como essa. Jonas queria fugir da presença de Deus, né? Hoje em dia, isso não é muito diferente conosco, né? Quando a gente acha que está sozinho, né? No nosso quarto, com uma tela de computador na nossa frente ou com um celular, a gente acha que pode ver tudo, ouvir tudo, que está tudo bem, mas de fato não está. Deus está em todo lugar, conhece o nosso coração, conhece também os nossos pecados, né? E foi isso que Jonas fez. Ele foi lá, fugiu para Tarsis, né? Queria fugir para Tarsis, para longe da presença de Deus. E por que ele fugiu, né? Ele era profeta, o trabalho dele era pregar a palavra de Deus. Por que
ele queria fugir da presença de Deus. Como eu já falei, a gente tem essa ideia de que os assírios eram inimigos, né, do povo de Israel. Então, além de eles serem inimigos, tem o fato também de Jonas, enquanto profeta de Deus, ser acostumado basicamente a pregar para o povo de Deus, para que o povo de Deus se convertesse dos seus pecados. Então, de certa forma, o que a gente tem aqui é um pré-anúncio do Evangelho, em que Paulo fala que Deus colocou o povo em ciúmes com os gentios, para que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Uma vez que os judeus rejeitaram a Cristo, rejeitaram ao Senhor, ele agora faz com que o Evangelho seja pregado por todas as terras. Isso já era verdade no Antigo Testamento, não só aqui, né, com Jonas, mas a gente tem diversos exemplos, como Raabe, Ruth, a Moabita, e tantos outras pessoas que eram fora de Israel, que se achegaram ao Evangelho, né? E Jonas, ele sabia, ele fala isso no capítulo 4 de forma clara. Ele diz que sabia que se ele pregasse, aqueles homens iriam se arrepender e iam alcançar de Deus misericórdia. E Jonas não queria isso. Jonas, ele queria que aqueles homens ficassem lá na cidade, vivessem nos seus pecados e no devido tempo fossem destruídos, né? A gente vê no texto de Ezequiel 33 e no capítulo 3 a questão do atalaia, né, que ele tem a responsabilidade de avisar o povo quando o inimigo estava vindo. E o texto de Isaías compara o papel do ministro, né, do profeta, ao papel do atalaia de avisar quando o perigo estava vindo. E Jonas foi mandado fazer isso. Deus mandou que ele avisasse ao povo de Nínive que a cidade ia ser destruída por causa dos pecados deles. Mas Jonas não queria que eles morressem nos seus próprios pecados. Isso mostra, meus irmãos, um ódio tão grande no nosso coração. Querer que outras pessoas sejam destruídas por Deus, não só nessa vida, mas no mundo vindouro, né? Eu acho que, principalmente para um profeta, isso é muito ruim, porque todo pregador, toda pessoa que proclama o Evangelho, seja você ministro ou não, quer que pessoas se convertam, quer que pessoas admitam que Jesus é o Cristo, tenham fé nele e se arrependam dos seus pecados. Todo mundo prega já com essa perspectiva. Os missionários, quando vão a campo, querem voltar dizendo que converteram muitas pessoas. Eles não querem voltar e falar assim, não preguei nada e um monte de gente foi para o inferno. Não é isso. Mas Jonas faz exatamente isso. Ele queria que as pessoas estivessem nos seus próprios pecados, não fossem alertadas e morressem nos seus próprios pecados. Isso é um tanto cruel, eu acho, mas muitas vezes a gente faz isso. Eu lembro de mim, da minha vida, muitas vezes na escola ou na faculdade, tantas pessoas que passaram por mim, eu nunca falei, por mais que o testemunho de vida às vezes ajude, a gente deixa de falar, e muitas pessoas estão indo para o inferno, ou estão pelo menos deixando de ouvir sobre o inferno, por nossa causa, estão indo para o inferno por nossa causa, por um desleixo. Muitas pessoas talvez se levantem contra nós no dia do juízo dizendo, poxa, eu tive com você tanto tempo, a gente estudou junto tanto tempo, a gente foi amigo tanto tempo, você não falou uma vez de Jesus, você não citou, nem falou que existia salvação, que existia um Deus. E isso, por mais que não seja um ódio do nosso coração, mostra que a gente realmente não ama como deveria a alma dos perdidos e dos que não se converteram, né? E aí o texto segue, dizendo assim, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. E aí, pela primeira vez no texto, a gente já encontra o nosso primeiro ponto, que não podemos fugir da presença de Deus, né? Pela primeira vez nesse capítulo aqui, Deus vai ao encontro de Jonas. Enquanto Jonas achava que estava se escondendo de Deus e estava lá fugindo, Deus vai lá e se mostra presente, mostra que Ele está também nos mares, Ele é Deus dos mares também, Ele é Deus de toda a criação, né? E veja que outra coisa interessante que a gente pode tirar desse versículo, né, é que o pecado, ele contamina todo mundo, porque veja que ele pega um barco e vai para Tarsis, e ele não vai sozinho, ele vai num barco cheio de outros homens querendo fazer seus negócios, etc., voltar para casa, enfim. E a culpa era de Jonas. O Jonas era o culpado de fugir, Jonas estava pecando contra Deus de forma descarada, ele sabia, ele tinha revelação, estava fazendo o contrário, diferente daqueles homens, que eram homens provavelmente pagãos, que talvez nunca tiveram escutado do Evangelho. E a tempestade vem
sobre todos, não vem só sobre Jonas, né? E a gente lembra do texto de Paulo, quando ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pecado no meio da igreja, às vezes a gente acha que não tem problema, mas um pecado de um membro não tratado, aquele membro que continua no seu pecado, vive no seu pecado, contamina toda a igreja. E contamina de diversas formas, né? Às vezes por se ver a impunidade, e aí por falta de zelo das autoridades da igreja, dos presbíteros, do pastor, de chegar e falar. Isso faz com que outras pessoas vejam, né? Tenham o sentimento de impunidade, aquele homem está pecando, então vamos pecar também. Ou às vezes desavisados mesmo, coisas acontecem na vida da igreja, na vida da família daquela pessoa que está em pecado, e às vezes a gente não sabe por quê, mas é justamente por causa disso, porque quando Deus trata do pecado, Ele não trata só aquela pessoa, Ele trata sim, é o objetivo principal, mas Ele trata também de todos que estão em volta, mas principalmente da igreja. E é isso que esse povo sente, eles começam a sentir o peso de Deus por causa do pecado de Jonas, só que eles ainda não descobriram isso, né? E o texto segue: e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio. Veja que eles agora, não sei se eles eram homens religiosos, mas agora no desespero eles se tornaram. E a gente é muito assim, né? Quando a gente está no desespero, a gente começa a clamar a Deus, parece que a gente é muito crente, né? Esses dias a gente estava vindo para cá, o avião pequenininho, a Elisa ficou cheia de medo, porque o avião balançava, e eu, rapaz, será que eu vou morrer? Aí eu comecei a orar, né? Aí na hora você gela, você pensa que pode morrer, e você começa a orar a Deus, né? E justamente foi isso que aconteceu com esses homens. Se eles não clamavam aos seus deuses, agora eles estavam clamando. E lançavam ao mar as suas cargas, tentando não só trabalhar pela oração, mas pelos seus próprios braços. Estavam fazendo tudo o que eles podiam, não só orar, mas também labutar. Enquanto isso, Jonas estava o quê? Diz o final do versículo 5, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja que aqui esses homens gentios, esses homens fora do povo de Israel, já dão uma lição em Jonas, de certa forma, porque ele, como filho de Deus, não estava nem preocupado em clamar a Deus. Esses homens, por mais que talvez alguns fizessem isso de forma de coração fingido, né? Pelo menos eles fizeram, né? Eles pelo menos se temeram, tiveram o respeito de saber que não é nada que eles façam que vai ajudá-los. E Jonas estava dormindo, pelo contrário, no fundo do navio. E aí a palavra que fala, né, a tradução é bem feliz, fala de que dormia profundamente, é a mesma palavra usada em Gênesis para Adão, quando Deus faz com que caia pesado o sono sobre ele, para ele tirar da costela dele e fazer Eva. Então ele estava realmente engajado no sono, não estava nem aí para o que estava acontecendo. Tudo, a tempestade, uma das piores tempestades que já se viam, pelo fato de marinheiros experientes se amedrontarem por causa disso, Jonas estava dormindo. E o que faz uma pessoa no meio de uma tempestade, e pior do que isso, né? No meio de uma fuga de Deus, dormir profundamente? Novamente a questão do pecado que nos entorpece, que nos obscurece e faz com que a gente deixe na cama, vivendo uma vida de pecado, e não tenha nenhum problema com isso. Tem um sono até bom, um sono até pesado, né? E era isso que ele fazia, ele dormia apesar do seu pecado, apesar de saber que Deus poderia encontrá-lo, e já estava fazendo isso, né? Ele estava lá totalmente esquecido de Deus. Engraçado que essa é justamente a punição que Deus vai dar para ele, né? Ele desce ao fundo do navio para ficar adormecido, e Deus dá isso para ele, dá um peixe lá no final, onde ele vai ficar adormecido no fundo do mar. E aí o texto segue no versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no teu sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Aqui eles veem que ele é o único que não está fazendo isso. Todos os deuses estão sendo chamados e não é possível que ninguém dê jeito. Por que você está aí dormindo, né? E esse texto me lembra muito um texto do Evangelho falando sobre Jesus. E a gente tem justamente na herança reformada, né, essa ideia de trazer sempre a pessoa e a obra de Cristo nos textos, mostrando como isso se revela, como tipos de Cristo, às vezes Davi como tipo de Cristo, às vezes Abraão ou outras pessoas, mas aqui é um tipo invertido, né?
A gente tem nos evangelhos Jesus atravessando o mar com seus discípulos no barco e dormindo profundamente também, né? Tempestade lá acontecendo e Jesus tranquilo. Só que aí tem uma diferença um pouquinho grande, né? Enquanto Jonas estava dormindo e tirando seu cochilo, estava nem aí para a tempestade, mas era por causa dos seus pecados. Jesus Cristo estava também dormindo, mas porque ele sabia que não só ele tinha causado aquilo, mas ele poderia fazer parar. E aí o texto segue dizendo no verso 7, diziam, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui a gente não sabe, eu não sei dizer exatamente, eu também não busquei muito porque não era o foco. Saber como era isso de lançar sorte, né? Como é que é isso de lançar sorte? O que eles faziam? Mas deve ser algo como jogar uma moeda, um cara ou coroa, ou jogar dados, para ver se alguma divindade apontava para o que estava acontecendo, quem era o culpado daquilo. Isso era muito comum na Bíblia, a gente lê muito isso nos tempos antigos, de lançar sorte, etc. Tem até na escolha dos diáconos, se não me engano, lá em Atos, falam de lançar sorte. Mas independentemente disso, isso mostra que, apesar dele usar o nome sorte, aqui a gente está falando da providência de Deus. Deus, agora pela segunda vez, ele encontra Jonas, né? Primeiro foi pelo mar, agora pelas sortes. Eles lançam sortes e pela segunda vez, Deus de certa forma encontra Jonas, vai de encontro a ele, mostrando que não tem como fugir da presença de Deus, que Deus estava lá presente, né? E aí, de certa forma, eu acho que ele começa a sentir que, de uma forma ou de outra, aquilo que Deus queria que ele fizesse iria acontecer, né? E eu acho que ele deve ter ficado temeroso por causa disso. Se pela primeira vez ele estava lá dormindo, agora eu creio que ele começou a se importar mais e entender que Deus estava se achegando a ele e que ele não tinha como se esconder de Deus e esconder o seu pecado. O texto de Números 32, abram aí, Número 32 fala sobre isso, sobre nos escondermos do nosso pecado. Números 32, 23 fala assim: Deus dando as instruções ao povo, falando dos seus mandamentos de maneira geral. E aí no verso 23 ele diz: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aqui ele usa uma imagem interessante, que é o pecado que vai achar, né? De certa forma, ele não fala, não é Deus que vai achar, né? É o pecado que vai os achar. Assim que Jonas provavelmente deveria estar pensando nessa hora. Primeiro no sono, tudo tranquilo, agora as sortes caíram sobre ele, a coisa está começando a apertar. E ele está vendo que não tem como esconder o seu pecado de Deus, não tem como fugir da presença de Deus. Versículo 8 segue: então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles começam a perguntar, de onde você vem, o que você faz, quem é o seu Deus? E aí ele responde, no versículo 9, sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Veja, a declaração dele é impressionante. Ele fala que ele é o Deus do mar e da terra. O mar que estava revolto e a terra que provavelmente era o que eles desejavam chegar, né? Pela tempestade. E isso mostra novamente a questão do pecado, como nos deixa entorpecidos, porque ele sabia, se perguntasse, ele sabia. Deus é o Deus do mar, ele que criou o mar. Ele conhece todas as coisas, ele é o Deus do céu, ele é o Deus da terra. É desse Deus que eu estou fugindo. E aí os homens ficaram desesperados. Como assim você está fugindo desse Deus? É óbvio que é por causa dele. Agora está tudo claro, né? E aí até os ímpios, né, olhando, vendo isso, que isso é uma loucura. Às vezes a gente comete certos pecados que para os ímpios, até os ímpios ficam impressionados e veem que isso é loucura. A gente vê isso lá em 1 Coríntios, eu acho, capítulo 5 ou 6, quando Paulo fala que um homem da igreja tinha possuído a mulher de seu pai, coisa que nem os ímpios faziam. Os ímpios ficavam admirados de ver aquilo acontecendo dentro da igreja. E aqui com Jonas a mesma coisa, eles ficaram impressionados. Como é que você está fugindo de um Deus que você diz que é o Deus do mar? Isso é um homem louco. E aí no versículo 11 ele continua, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais revoltoso.
Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui Jonas começa a ver que ele está vencido, ele já vê que não dá mais para esconder, e ele assume a sua culpa, ele assume que não tem como dizer que não é por causa dele, e aí ele já dá logo a solução, uma coisa que ele nem pensava há minutos atrás. Ele mesmo fala que tem que ser feito: lançar ao mar para que ele se aquiete. Mesmo assim, o versículo 3 diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então, à medida que eles tentavam fazer o que Jonas não queria que eles fizessem, porque Jonas falou: me joga no mar que vai resolver, e eles falaram: não, vamos nos esforçar, a gente não quer jogar você no mar não, vamos lá. E começaram a tirar as coisas, remar e tentar chegar à terra por eles mesmos, para que não tivessem, digamos assim, um sangue inocente, eles falam aqui, jogando ele ao mar. E aí o versículo 14 fala: então clamaram ao Senhor. Olha aí, eles clamando ao Deus de Jonas, coisa que até agora Jonas não tinha feito. Fez tudo o que fez e não falou nada, não se dirigiu a Deus. Agora os próprios marinheiros gentios se clamam ao Senhor e dizem: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles reconhecem que aquilo era a mão de Deus, mas ainda assim eles não queriam jogar Jonas, né? Eles achavam que é rigoroso demais fazer isso, né? Então vamos tentar ir do jeito que a gente quer. E aí no versículo 15 ele diz: e levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou do mar a sua fúria. E aí sim, com o sacrifício que era necessário naquele momento, da forma como Deus queria, o mar cessou a sua fúria, né? Eles perceberam que, enquanto os marinheiros, eles perceberam que enquanto eles clamassem os seus deuses e fizessem aquilo que eles queriam fazer das suas próprias forças, eles não iam alcançar o mar calmo. E aí eles ouvem o que Jonas falou, clamam a Deus e lançam ao mar Jonas. E aí, na mesma hora, cessou o mar e a sua fúria. Veja que o sacrifício que Deus pede, esse é o sacrifício que deve ser feito. Não adianta os homens clamarem aos seus deuses, não adianta você tentar viver para Deus com as suas próprias obras, tentar ganhar a Deus com as suas orações, o seu arrependimento, como se isso fosse obra sua diante de Deus. Nós temos que nos achegar a Deus somente pelo sacrifício de Cristo. Isso é um tipo excelente da obra de Jesus, que foi lançado, digamos assim, ao mar por nós e pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício que Deus aceita e que faz cessar a fúria dos nossos pecados. Nada que nós façamos vai fazer com que Deus nos aceite. E a gente viu ontem isso no Sola Fide, né, sobre justificação pela fé somente. A justiça de Deus nos é imputada, e quando Deus olha para nós com a justiça de Cristo, que é adquirida pela fé, que também é dom de Deus, aí sim a sua fúria cessa, aí sim ele se torna propício a nós. Romanos 5,11 fala isso: justificados, pois pela fé temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Jesus Cristo que a ira de Deus é aplacada. É por Jesus Cristo que o sacrifício dos nossos lábios é aceito diante do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu de uma forma, digamos assim, lúdica, né? De uma forma real, que aponta também para o sacrifício de Jesus, o único sacrifício que vai ser aceito contra os nossos pecados. E aí, a partir disso, o versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqui a gente vê que no final, a gente vai chegando ao final, e à medida que eles vão vendo as coisas acontecendo, vão vendo o sacrifício que é lançado ao mar, e Deus ouvindo, né, e sendo propício a ele, aquele navio, eles clamam ao Senhor. Antes eles clamaram, agora eles temeram ao Senhor em extremo e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Aqui a gente está falando de conversão. Esses homens ímpios, que não conheciam a Deus, por verem tudo o que estava acontecendo,
se converteram ao Senhor. E veja que isso aponta também para o assunto macro, né, do livro, a salvação soberana de Deus. Porque Jonas nem tinha começado a pregar, ele não falou nada, e os homens já se converteram. Jonas nem precisou abrir a boca, e Deus trabalhou, apesar de Jonas, apesar do instrumento que ele coloca, não ter falado nada, pelo contrário, ter se rebelado contra Deus. Deus ainda assim mostra a sua vontade. E que vontade era essa? Jonas sabe que o arrependimento daqueles homens viesse. E veja que aqui nesse começo ele já acontece aquilo que ele não queria, o arrependimento dos ímpios. Ele não queria que os ímpios de Nínive se arrependessem. E aqui os ímpios do barco já se arrependeram e já creram em Deus. Mostrando que nosso segundo ponto, não podemos fugir da vontade de Deus. Deus é soberano também na salvação. Se Ele quer que os homens sejam salvos, se Ele quer que a sua misericórdia seja mostrada em homens ímpios, homens depravados, isso vai acontecer independentemente do instrumento. E veja que, abre aí o Salmo 107. O Salmo 107 fala a respeito disso. Eu quero que vocês abram, que é muito interessante que esse Salmo fala, que parece muito com o que a gente vê aqui ilustrado. Salmo 107, é isso mesmo. A partir do versículo 23, pensem na história de Jonas ao lerem isso. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Exatamente isso, eles viram o poder de Deus, viram a ira de Deus e viram o cessar também da ira de Deus através do sacrifício. Versículo 25, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Né? Exatamente o que a gente lê em Jonas, eles ficaram desesperados, tentando fazer de todas as coisas para que tudo aquilo se acalmasse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Esse texto, por mais que não esteja falando de Jonas, é uma imagem clara do que a gente vê aqui. Esses homens, enquanto tentando conseguir a bonança com as suas próprias forças, clamando a outros deuses, não conseguiam. Mas à medida que eles viam o poder de Deus e clamavam ao Senhor, o Senhor os visitou, não só com a conversão, mas com a bonança do mar, de forma que eles pudessem chegar ao seu porto seguro. E então nós temos o versículo 17, já no final, dizendo que deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nas entranhas do peixe. Aqui a palavra, em outras traduções da Bíblia, não sei se vocês têm outras traduções aí agora, não fala que deparou Deus um peixe, fala que providenciou Deus um peixe, preparou Deus um peixe. Então, por mais que a gente veja isso aqui e pense que, de certa forma, isso era a disciplina de Deus na vida de Jonas, lançando ao mar, e de certa forma era, na verdade, isso foi a salvação de Jonas. O fato dele cair no mar e não ser, cair no profundo do mar e ser afogado, né, pelos seus pecados, o que ele merecia, Deus providencia, Deus prepara para ele um peixe, para o engolir, né? E muitas vezes Deus nos prova, nos coloca nessas situações humilhantes, para que a gente aprenda os seus decretos. Ele coloca a gente em situações em que nós vemos a nossa dependência dele, nós achamos às vezes que a disciplina de Deus é muito rigorosa, e a gente tem, às vezes isso nos envergonha na frente de outras pessoas, na frente do nosso cônjuge, dos nossos filhos, na frente da igreja. Mas Deus, se você é um eleito, e Deus mesmo assim faz isso, Ele faz isso para te trabalhar, para mostrar para você que a salvação depende dele, que apesar dessas coisas difíceis, Deus trabalha no coração do homem. E aí ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aqui, meus irmãos, a imagem é clara. Jesus já fala que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele sofreu a morte,
E não só ele sofreu a morte, mas ele permaneceu no poder da morte por um tempo, o que é humilhante. O Deus de toda a terra, o Deus do mar, o Deus da terra, o Deus do inferno, o Deus do céu, teve que morrer em nosso lugar e permanecer no poder de um dos seus maiores inimigos, que é a morte. Ele permaneceu lá como sacrifício por nós, para nos redimir e para que nós não tivéssemos que passar por isso. E assim a gente fecha aqui com o nosso terceiro ponto, que não podemos fugir da misericórdia de Deus. Jonas queria fugir de Deus, indo para Tarsis. Jonas queria se rebelar contra Deus, não fazendo aquilo que ele ordenou. E Deus o encontrava no mar, depois com as sortes, e agora Deus encontra com o peixe, tragando ele com o peixe, mostrando que ele não vai ficar sob o poder da morte, ele não vai morrer, mas ele vai ver a vida e vai também fazer aquilo que Deus lhe ordenou. E não só a misericórdia perseguiu a Jonas, perseguiu também aos gentios que estavam no navio. Eles que não sabiam de nada, estavam perdidos nessa história toda, acabaram sendo encontrados por Deus, e Deus mostrando a Jonas, apesar que ele não viu, porque ele já estava no mar, que outros homens também iriam se converter a partir do seu ministério e não da sua pregação. E mais à frente, os ninivitas. Os ninivitas também, se Deus permitir, o pastor me convidar outras vezes, a gente vai continuar. Eles também se arrependeram de seus pecados, eles também ouviram a mensagem do Evangelho, se voltaram para Deus, e a misericórdia também não se apartou deles. Eu queria terminar a nossa meditação com o livro de Salmos. No Salmo 23, o contexto é diferente, mas dá essa ideia que eu estou querendo mostrar aqui. No versículo 6, Salmo 23, 6, fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqueles que são de Deus não poderão nunca se apartar da sua bondade, da sua misericórdia, por mais que tentem, e o pastor aqui já pregou isso muitas vezes. A palavra aqui para a bondade e misericórdia certamente me seguirão, me perseguirão, é alguém que está no encalço de outra pessoa, uma corrida um contra o outro, uma perseguição. E é isso que Deus fala que vai fazer com o seu povo. A sua misericórdia vai seguir aqueles que clamam ao seu nome. Então, dentro desse panorama geral que nós temos da salvação de Deus soberana, nós vemos que que não podemos fugir da presença de Deus, podemos fugir da vontade de Deus, e principalmente nós nunca vamos fugir da sua misericórdia. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Senhor Deus, pela tua palavra, que fala tanto ao nosso coração, ó Senhor Deus.